Dom Ayrton, o senhor comentou que é um desejo antigo fazer uma associação de médicos católicos. A partir de que momento ou de que acontecimento o senhor notou com mais força a necessidade de existir uma associação assim? Então, chegando em Campinas e vendo aí o trabalho que tem o hospital da PUC, com tantos médicos trabalhando, e não só como profissionais, mas também como pessoas de fé, homens e mulheres de fé. E aí então surgiu essa intuição de quem sabe esse pessoal não pudesse ser acompanhado na sua profissão, no seu trabalho, para que eles pudessem passar essa experiência adiante. Agora, isso individualmente, claro que todo mundo faz, mas criar um espaço, um grupo, uma entidade que possa fazer ressoar essa experiência individual, pessoal de cada um dos médicos e profissionais da saúde que estão trabalhando no hospital. E que não só trabalhando como profissionais, mas também ensinando os outros, né, porque tem a faculdade de medicina. Então já começaram aí, talvez inspirar os novos médicos, os jovens que estão na faculdade de medicina, também eles depois, né, no exercício da profissão, se encontrarem como pessoas que têm fé, para pensar o seu trabalho, a sua missão, como vocação. Ser médico como vocação, não como profissão apenas, né? É claro que é uma profissão e muito digna. Então, a intuição surgiu aí, né, de que os profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, esse pessoal todo, que eles pudessem ter uma referência na igreja, para aquilo que eles fazem, né? E claro que isso é um primeiro momento, a gente poderia pensar isso exatamente para tantas outras categorias de pessoas, né? Mas com os médicos, foi um pouco a partir daí, que eles pudessem se reunir, se encontrar, se associar, para pensar como viver a profissão que eles têm, nessa dimensão vocacional, e com a preocupação de batizados, né, de anunciar Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo, através da profissão, através do trabalho que eles desempenham. Então, na dimensão da fé, o senhor enxerga a medicina como um sacerdócio? O profissional, o pai de família, a pessoa que vive a sua condição de vida, deixando-se orientar pela fé que tem, sim, de alguma maneira exerce um sacerdócio. Agora, claro que todos nós batizados exercemos esse sacerdócio pelo batismo, e não é essa comparação que se faz entre um médico, por exemplo, ser um médico, um profissional, bom profissional, fazer isso como se fosse um sacerdote, é aos moldes de. Isso é bom porque mostra que o ser sacerdote é uma referência boa, tão boa que alguns que exercem bem a sua profissão e trabalham bem o seu empenho, fazem isso como um sacerdócio, né? Claro que o sacerdócio, essa condição, essa realidade está ligada diretamente ao serviço de Deus, ao serviço do altar, ao serviço religioso, né? E a profissão, ela, em princípio, não está, mas ela pode ser expressão dessa certeza, pode ser expressão dessa busca, né, de sentido, busca de Deus e transmissão da fé. Eu acho que, nesse sentido, os médicos são privilegiados porque têm nas mãos o dom de Deus, que é a vida humana. E eles é que trabalham isso, eles é que monitoram, intensificam, melhoram, né? Protegem a vida humana. Então, de fato, é um serviço muito distinto que os médicos e os profissionais da saúde desempenham. O que os profissionais católicos na medicina de Campinas ganham com uma associação? Existe um espaço e uma referência para os médicos católicos, em primeiro lugar. Depois, no segundo momento, esse espaço e essa referência é um fórum onde nós queremos olhar a saúde, a vida humana, o ser humano, as debilidades e deficiências do ser humano à luz da fé, não apenas à luz da ciência. Porque
entre fé e ciência existe uma relação muito estreita e que a sociedade nem sempre aceita e compreende. E nós queremos, claro, evidentemente isso vai surgir, a relação entre fé e ciência, fé e razão, ela vai estar muito trabalhada nessa associação. Aliás, é uma das preocupações que todos manifestaram. De fato, romper aquela barreira que existe e que foi criada. Os papas têm falado através de textos oficiais, textos de reflexão, as congregações da igreja têm manifestado isso. Então, é um assunto que vai estar na pauta. Né? Aproximar fé e razão para que o ser humano ganhe cada vez mais, para que o ser humano seja ele mesmo. Do mesmo jeito que ele usa a razão, ele tem fé. E nós sabemos que o ser humano é religioso por natureza. Faz parte da natureza humana a dimensão religiosa. E a fé cristã é uma proposta dentro dessa dimensão religiosa, uma proposta que nós queremos apresentar a todos. A Associação dos Médicos, nesse sentido, depois de estruturada, depois de já implementada, ela vai ser um pouco a ressonância dessa intuição para a sociedade, para os outros médicos, para os meios ligados à saúde, ligados à medicina. Então, hoje nós demos um primeiro passo. Convidamos alguns médicos católicos para nos encontrarmos e nos pormos a questão. Como nós estamos vivendo a nossa profissão lá no mundo, na sociedade, como homens e mulheres de fé. Esse é um projeto interessante que nós podemos trilhar, um caminho que nós podemos trilhar juntos, com um projeto de progresso nessa reflexão. Então, você médico, médica, que tem a sua fé católica, se sinta convidado já, antes de tudo, a participar. E a participar não significa ter presença física nas reuniões, nos encontros, mas a estar atento, porque nós vamos propor, a associação vai propor reflexão, espaço, temas, assuntos importantes ligados à nossa fé e ligados à prática dos médicos, à vida do médico. Então se sinta convidado e atento para as comunicações que nós faremos, seja através dos meios de comunicação da sociedade, seja através dos meios de comunicação da Diocese, da Arquidiocese de Campinas, da Pontifícia Universidade Católica, de outros organismos pela cidade de Campinas, os quais nós vamos utilizar também. E as pessoas já se apresentaram colocando isso à disposição. Então nós queremos fazer a proposta para que você, médico, médica, para que você, profissional da saúde, que tem a sua fé católica, se sinta integrado e participando desse projeto. A Associação dos Médicos Católicos deve ser um ponto de referência à sociedade na questão da ética, da moral e principalmente no ponto de ser católico. Hoje nós necessitamos de profissionais católicos que ofereçam respostas cristãs à luz do Evangelho a necessidades, tanto desde o nascimento até a morte digna. O benefício à sociedade, em primeiro lugar, vai ser de ter uma reflexão cristã do ponto de vista clínico, do ponto de vista médico e também dos profissionais que irão refletir sobre a saúde e principalmente da questão da humanização desses profissionais. Quanto mais esses profissionais estiverem humanizados, mais a população será atendida com amor e carinho. Por isso que nós precisamos ter referência católica, referência cristã, pessoas que estejam atentas à necessidade da vida, a vida desde o seu nascimento até o seu término.